Escolha o seu nicho de mercado. É isso mesmo, corretor. Hoje nós vamos falar sobre a importância de você escolher o seu nicho de mercado. Meu nome é Alessandro Machado e esse é mais um episódio do Código Imobiliário. Eu queria te fazer um convite. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, clique agora, já se inscreva nesse canal, porque semanalmente nós vamos trazer aqui conhecimento, tendência, técnicas de vendas para que você possa vender cada dia mais e aumentar o seu VGV. E hoje o nosso assunto é: escolha o seu nicho de mercado. Por que eu estou falando isso? Eu conheço diversos profissionais de vendas, diversos corretores de imóveis, já treinei vários corretores de imóveis e existe algo que é comum entre corretores que não têm resultado. Corretores que são aleatórios, corretores que focam desde um produto econômico até um produto de altíssimo padrão. E a minha pergunta é para você: o comportamento de cada cliente nesse segmento ele é muito diferente. A forma de atender o cliente do econômico, a forma de atender o cliente do médio ou investidor, a forma de atender o cliente de alto padrão é totalmente diferente. E eu não estou falando só de técnica, eu estou falando de posicionamento, eu estou falando de imagem, eu estou falando sobre conhecimento, não só técnico, mas conhecimento de formas gerais para que você possa se conectar com o seu cliente. Então, o primeiro passo, você que é corretor de imóveis, que está iniciando hoje, ou você que é corretor de mercado e já tem tempo de casa, mas não está tendo resultado, você precisa avaliar agora um cenário importante, que é escolher o seu nicho de mercado. E eu vou te mostrar aqui nesse vídeo o como você vai fazer isso. Mas antes disso, eu quero contar aqui a minha história quando eu comecei no mercado imobiliário, o porquê do conceito escolha o seu nicho de mercado quando você não está vendendo ou quando você está começando no mercado. Vamos lá. Primeiro passo: escolha um produto pelo qual você se identifica. Desde que esse produto tenha liquidez, tenha demanda, tenha localização e o projeto seja assertivo. Quando a gente analisa todas essas características nesse projeto, consequentemente, é um produto líquido. A gente não pode focar, pessoal, porque o nosso intuito aqui, para todos os profissionais de vendas, todos os corretores de imóveis, eu vejo que tem muito romantismo na nossa profissão. Corretores falam assim: eu estou na profissão porque eu gosto de pessoas. Eu estou na profissão porque eu quero realizar os sonhos dos meus clientes. Cara, antes da gente falar de nicho de mercado, rapidinho, vamos dar uma pausa aqui e vamos falar sobre mentalidade. Por que eu quero te ensinar a ter a mentalidade certa? Porque todo mundo que trabalha com vendas, todos os corretores de imóveis precisa sair de casa com a mentalidade de ganhar dinheiro. O primeiro ponto para você sentar na cadeira, tirar o seu Cresce, trabalhar como corretor, começar a atender cliente, é porque você é ambicioso, você quer evoluir financeiramente, você quer prosperar e para isso você precisa ganhar dinheiro. Automaticamente, se você tem o propósito de ganhar dinheiro, você precisa prestar todo um serviço de excelência. Para você ganhar dinheiro, você precisa vender. Para você vender, você precisa prospectar, você precisa aperfeiçoar sua abordagem, você precisa agendar visita, você precisa ser autoridade e apresentar como especialista aquele imóvel, gerar uma proposta, fechar um negócio, fazer um pós-venda, se relacionar com o cliente, pedir indicação e a cadeia segue consequentemente. Então, pessoal, mude a mentalidade. Nós estamos na profissão para ganhar dinheiro. Voltando para o nosso caso aqui, escolha o seu nicho de mercado. Quando eu comecei no mercado imobiliário, o mercado estava em ascensão. Tinha acabado de sair da estagnação, era um momento difícil também, uma Selic na época era nos patamares também de 15%, assim como hoje. E o maior desafio que eu vi foi corretores aleatórios. O corretor hoje já estava fazendo um plantão nesse empreendimento, à tarde já estava mostrando outro empreendimento, na parte quase chegando à noite outro empreendimento, e ele ficava igual barata tonta, rodando de produto em produto sem vender nada. Quando você roda de produto em produto sem ver e você observa que você não está tendo resultado, é porque você entrou no piloto automático. Quando você escolhe um nicho de mercado, você se torna especialista. Você passa a atender o cliente para aquele produto como ninguém, porque você conhece a fundo.
Você já criou um roteiro de atendimento? Você já tem um filtro seleto da persona do cliente? Você bate o olho naquele cliente, você consegue identificar por onde você vai começar o seu atendimento. Quando você se torna especialista e você decide qual nicho você vai atuar, eu arrisco a dizer, ninguém vai atender como você. Desde que você dedique de fato nesse projeto, nesse produto e nesse nicho de mercado. Então você escolheu o nicho de mercado. Você que está começando, você que está sem vender, escolha um nicho de mercado. Começa com esse um nicho de mercado. Se especialize nele. Próximo ponto, escolhi meu nicho de mercado, eu vou construir toda a minha estratégia de prospecção de cliente para esse produto, para esse projeto. E aí, pessoal, esses dias atrás, um dos meus mentorados me perguntou: Alessandro, às vezes eu faço toda uma esteira de prospecção pro nicho de mercado e chega cliente que não é do meu nicho de mercado. E eu fiz uma pergunta para o corretor, para o meu mentorado, da seguinte forma: e o que você faz? Você acabou de. Você vai escolher um produto, um apartamento de mais de 100 metros, na faixa de 1,5 milhão, com lazer completo, e chegou um cliente que quer casa em condomínio fechado. O que você vai fazer? Como que você vai atender? Ah, Alessandro, eu saio e vou começar a mostrar a casa em condomínio fechado. Quando você define escolher um nicho e ser especialista, você tem que falar alguns nãos. Ou começar a observar algo por trás daquela informação. Ser intencional. Se o cliente está buscando uma casa em condomínio fechado, primeiro que ele tem potencial de aquisição desse meu projeto. Segundo passo, eu preciso entender o porquê ele quer uma casa em condomínio fechado. Através dos porquês, através das suas perguntas com o cliente, você vai entender a real demanda, o real desejo, a real dor, a real necessidade. Eu vou falar algo aqui de forma mais genérica, mas eu já converti vários clientes que veio sem ser com interesse naquele imóvel pelo qual eu defini como meu nicho de mercado e eu consegui converter venda. Eu perguntei, eu argumentei, eu entendi e através de todas as dúvidas e a dor daquele cliente, eu trouxe as necessidades que aquele produto conseguia compor em cima da dor do cliente. Ser especialista, pessoal, é você ser também intencional no seu discurso e na sua abordagem, principalmente no convencimento daquele cliente. Tem muitos corretores que não vendem porque querem ser técnicos demais, querem apresentar aquele projeto para todo mundo da mesma forma, fala demais, expõe demais, querem aparecer demais, sem necessidade. E aí a gente já está evoluindo aqui na nossa aula sobre nicho e abordagem. Você ser especialista no seu nicho de mercado é o primeiro passo para você vender. Você saber tudo daquele projeto é obrigação. Você entender de pessoas e gostar de pessoas também é obrigação. Você prospectar também é obrigação. Mas na hora do jogo, na hora que você está frente a frente com o seu cliente, naquele momento, é a hora de você ser esperto, no bom sentido de converse com o cliente, faça perguntas, entendem de fato quais são os pontos que o cliente considera ser relevante para ele em termos de investimento ou para ele quanto moradia e para sua família. Eu já vi corretores começarem a atender o cliente, começar a falar sobre memorial descritivo, a gastar muito tempo em alguma coisa, por exemplo, uma planta e o cliente gosta de área de lazer. Até no seu roteiro, na formação do roteiro, é necessário você criar vários roteiros para quando você identificar no cafezinho, no filtro do cliente, você criar o roteiro ideal de acordo com aquela persona. Eu vejo pouquíssimos corretores de imóveis fazendo isso. Recentemente eu fiz uma pergunta para os meus mentorados. Todos eles, sem dúvida, falaram a seguinte forma: Alessandro, mas o corretor de imóveis, ele tem o poder de prosperar. O corretor de imóveis, eu estou na profissão porque eu vi a possibilidade de ganhar dinheiro. Muitos profissionais entram na profissão
com essa ideia, com essa mentalidade. Eu respondi para ele, falei assim, olha, eu quero te fazer uma pergunta. Entre um corretor de imóveis, entre um assistente consultor financeiro da XP, do BTG, ou sei lá, entre um corretor e consultor de seguros, em termos de atendimento, de forma generalizada, onde o corretor se enquadra dos três, primeiro, segundo ou terceiro lugar. Todo mundo começou a me olhar. Nossa, Alessandro, de forma generalizada, em terceiro lugar a gente considera. Por quê? Nós atendemos o topo da pirâmide. Nós atendemos o produto mais caro da esteira. E na maioria das vezes, vários corretores não dedicam o suficiente para prestar um bom atendimento para o nosso cliente. Isso é uma forma de respeito. O cliente investidor, ele está apostando naquele projeto, naquela valorização, qual foi a consultoria que você vai dar para aquele cliente. O corretor que está procurando, o cliente que está procurando a sua moradia, ele está apostando no corretor para trazer a melhor escolha, a melhor opção de acordo com a necessidade dele. O cliente do econômico está ali depositando todas as fichas na sua aprovação de crédito, querendo uma localização que se encaixa no seu perfil. Então ele está apostando também no profissional. A gente atender bem o nosso cliente é respeito. E todas as vezes que a gente define um nicho de mercado, a gente tem o poder de ser especialista. Então, defini o meu nicho de mercado, criei toda uma estratégia de prospecção, já consegui criar uma abordagem intencional. O cliente que veio até mim através de uma campanha ou através de uma abordagem não tem interesse nesse produto, eu preciso filtrar e entender a real necessidade para entender também se eu consigo converter esse cliente para o meu produto de foco. Outro ponto fundamental. Alessandro, eu sempre vou focar em um projeto? Quando a gente fala de prospecção de vendas, a gente precisa entender que se eu coloco energia em uma determinada coisa, consequentemente eu concentro energia. Automaticamente eu tenho mais resultado. A partir do momento que você vai aumentando a sua expertise, a sua experiência, você entendeu que nicho vende, você sabe criar roteiro, você já é enxergado enquanto especialista, você pode abrir o seu leque. Um exemplo, eu foquei no empreendimento na zona sul da minha cidade, por todas aquelas 4 características que eu citei no início do vídeo. E eu comecei a vender esse projeto, esse produto, e comecei a ver outras oportunidades dentro do bairro. Eu começo a escolher outros projetos para me focar dentro do meu nicho, que é o meu bairro, muitas das vezes a micro-região. A gente não consegue expandir resultado de forma muito distante. Eu sou focado na Zona Sul, na zona Norte e na Zona Leste. Isso não existe. Eu começo com um produto, tenho resultado. Amplio a minha zona para uma micro-região e tenho resultado. Eu expando o meu foco para um bairro e tenho resultado. Então é assim que a gente começa, no passo a passo, um degrau por vez. Eu quero contar uma outra história que vocês vão entender de forma simplificada o que eu estou falando agora para vocês. Quando eu comecei no mercado imobiliário, eu foquei em um projeto, um produto. Comecei a vender. E eu notei que esse projeto estava finalizando. E existia dentro daquela masterplan outros projetos chegando. O que eu fiz? Eu comecei a migrar e olhar para esses outros empreendimentos. Mas nós precisamos ser assertivos e na nossa estratégia de prospecção, de levantamento de cliente, nós precisamos ter um CRM. Corretor que não tem CRM não vende. Porque através de tudo que você fez aqui, através desse histórico de clientes prospectados, muitos desses clientes vão servir para esse novo projeto. Porque eu saí de um produto em específico e comecei a ampliar para uma micro-região. Às vezes aquele cliente que não fechou no meu produto, ele é o cliente exato para aquele outro produto dentro da micro-região. Por isso que o controle, a organização, junto com o nicho, ela é muito importante. Muda o jogo, você não precisa começar do zero todas as vezes. E olha que legal. Quando lançou esse outro projeto, pelo qual me tornei especialista, eu só repliquei todo o processo. Esse é o meu novo nicho, atendendo essa micro-região, essa é a minha estratégia de prospecção. Eu já tenho todos esses clientes aqui no meu CRM, pelo qual eu não consegui fechar esse primeiro produto devido a esse motivo. E agora, como essas pessoas já me conhecem, a minha primeira abordagem para esse novo projeto
são essas pessoas. E aí eu começo de forma estratégica replicar o processo. E aí você começa a abrir o seu leque, porque você já está prospectando, você já tem uma rotina e outro ponto, você aumentou a sua taxa de conversão. Então você subiu alguns degraus enquanto especialista no mercado imobiliário. A dica que eu estou dando agora para vocês é: comece com um projeto. A partir do momento que você tem resultado, amplia o seu leque de oportunidades. Teve mais resultados? Analise o seu cliente, o perfil do seu cliente e qual é o projeto que vai se encaixar mediante a procura e a busca dos clientes que não fecharam. É assim que você consegue ter e começar a ter uma visão mais periférica para as oportunidades que sempre aparecem. Uma vez lançou um produto high ticket aqui na minha região, que era apartamento de 300 metros quadrados, e eu fiz toda a estratégia. Escolhi ele como nicho de mercado, entendi a persona, fiz uma estratégia de prospecção, comecei a apresentar o projeto através de um bom roteiro, me mostrei enquanto especialista para o cliente, virei referência daquele projeto. E eu percebi que eu estava perdendo algumas vendas para cliente que não queria apartamento, mas queria comprar um terreno em condomínio fechado para construir sua casa porque o preço era equivalente. Pessoal, nada é absoluto. Às vezes eu trazia a melhor argumentação para esse cliente, para tentar convencer o cliente que queria construir para a praticidade um apartamento, mas nem todas as vezes eu conseguia, porque o cliente tinha algo concreto que ele queria, casa em condomínio, e construir. Então, eu fui observando que perdi uma venda, duas, três, quatro, cinco, seis. Como a minha taxa de conversão era alta, eu já estava maduro o suficiente para olhar para o lado. O que eu fiz? Comecei a me especializar também em um projeto de condomínio fechado, mediante todo o histórico de demanda desses clientes. Então eu tinha o meu ataque e eu tinha um produto aqui que era similar para encaixar essa outra demanda. Eu consegui duplicar os meus resultados e aumentar ainda mais a minha taxa de conversão. Corretor de imóveis, quem trabalha com vendas, precisa ser inteligente. O profissional corretor de imóveis precisa ter processo, mas ele não pode ser genérico. E eu estou falando isso nos mínimos detalhes. Eu vejo que o corretor, ele escolheu um nicho de mercado, se especializou, virou autoridade, tem conhecimento, mas isso tudo aqui, ele precisa comunicar também com uma forma que você aparece também nas redes sociais. Eu vejo vários profissionais, vários corretores de imóveis que são excelentes. Só que eu vou lá no stories dele para olhar e ele posta um meeting A, o meeting B, o produto que ele tem de plantão, o produto que ele vai vender. Às vezes ele está com um incorporador X, cara, ele não tem uma sequência da autoridade. Então, tudo que você faz no seu dia a dia, você tem que mostrar. E você tem que mostrar o que você faz na realidade. Tudo o que você faz na realidade, como especialista, como autoridade, com o seu nicho de mercado, com aquele produto, aquele projeto, aquela micro-região, é isso que você tem que mostrar através de história nas suas redes sociais. Porque na hora que o cliente conhecer, que ele for lá nas redes sociais, ele vai te enxergar e vai fechar na cabeça dele que você realmente é autoridade, que você é o corretor que ele está esperando para ser o cliente ideal para aquele profissional. Então, pessoal, pensem nisso. A partir de agora, vocês já sabem que para quem está começando ou para quem não está vendendo, escolha o seu nicho de mercado. Começou a vender, começou a ter resultado, amplie os seus horizontes. Comece a atender micro-região. Começou a ter resultado, começou a vender mais, começou a ganhar dinheiro. Olhe para o bairro com projetos que são similares, não discrepantes. Nicho de mercado, isso é importante, anota aí. Nicho de mercado não é só produto, nicho de mercado também é persona de cliente. Nicho de mercado é definir se você vai trabalhar com investidor em alto padrão, se você vai trabalhar com investidor em médio padrão, se você vai trabalhar com loteamento, se você vai trabalhar com imóveis de revenda, imóveis avulso ou de terceiro, imóveis de lançamento. Isso também é você nichar a sua especialização. Então, pessoal, eu quis trazer aqui para vocês algo que deu certo para mim, que eu tenho certeza que tudo isso que eu falei é validado e é testado
por diversos profissionais corretores de imóveis. Se você seguir toda essa dica e aplicar no seu dia a dia, eu tenho certeza que você vai vender mais. Porque o meu compromisso aqui é com você. Fazer com que você, através dos meus conteúdos, tenha insights para você vender mais, automaticamente o nosso mercado vai evoluir e automaticamente a profissão corretor de imóveis vai ser vista na sociedade como uma profissão próspera, de respeito e de profissionais capacitados. Bora nichar o nosso produto, bora evoluir e bora vender mais.